Muito bom ver vocês aqui. Muito bom estarmos aqui no primeiro domingo de 2022. Eu não sei como você chegou no final de 2021, mas eu quero dizer para você, nós já estamos em 2022. Seja bem-vindo. Nós estaremos aqui por mais 51 domingos até completar 2022. Já parou para pensar nisso? Como é que você vai estar nesses domingos até o encerramento de 2022? Quais são as coisas que vão acontecer ao longo deste 2022 na tua vida? O que você tem pensado, o que você tem planejado, o que você tem sonhado para esse 2022? Poucas coisas, muitas coisas, grandes coisas. O que você tem projetado para 2022? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque, queridos, ainda que seja importante você chegar vivo até 2022, final de 2022, é saber como você vai chegar, ou o que você vai fazer enquanto vida você tem. Enquanto que essa boa vida que o Pai do céu nos dá, nos fornece, nos proporciona. Você já parou para pensar nisso? Ou você é daquele tipo de pessoa que vai levar a vida, ou tem levado a vida, no ritmo de Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É preciso que a gente reflita sobre isso e pense nisso seriamente, porque início de um ano é sempre uma oportunidade de rever a nossa vida, de rever o nosso armário, né? De organizar as coisas que não estavam tão organizadas até então e começar o ano zeradinho, bonitinho, redondinho. E a gente sabe, queridos, o quanto que não é fácil mantermos uma disciplina, nos dedicarmos para honrarmos aquilo que nos propomos a fazer nesse ano, neste novo ano. Pense em 2021, pense em quantas coisas que você elaborou para 2021 e você não conseguiu fazer. Aquelas coisas triviais, por exemplo, a sua dieta. Aquela ideia de começar a sua caminhada e terminar o ano na maratona da São Silvestre. Aí você não consegue nem ir andando até em casa. Por que que a gente não termina o que começamos? E por que que não conseguimos terminar o que começamos e queremos começar coisas novas na nossa vida? E a gente se embola, a gente se enrola e acaba não fazendo nada decente e produtivo para a glória de Deus. Eu não sei se isso te inquieta, mas isso me inquieta muito. Eu cheguei em 2021 e não consegui completar muita coisa do que eu me propus em 2021. E, mais uma vez, Deus está colocando no meu coração, meu irmão e minha irmã, a termos projetos para a nossa vida. Agora, como é que nós começamos um projeto? De onde surge um projeto? De onde vem? Como vem? Por que que eu vou me envolver nesse ou naquele projeto? O que me motiva? É algo que a gente precisa considerar, para que, volto a dizer mais uma vez, a gente não venha viver um 2022 da mesma forma que nós vivemos 2021. Mas viver um 2022 com muito mais significado e propósitos e sentido. Eu quero que você pegue a sua agenda e te fazer lembrar que a agenda não é meramente algo para você marcar tarefas que você tem para fazer.
mas a agenda tem a ver com que pessoa você quer se tornar nesse ano de 2022. O que você vai fazer, o que você vai escrever, o que você vai apontar, o que você vai planejar, tem a ver com aquilo que você quer ser e se tornar neste ano de 2022. Para que você, volto a dizer novamente, eu quero frisar bem isso, não viva meramente de atividades, mas viva com propósitos e muito bem definidos e delineados. E nesse sentido, eu quero usar como pano de fundo para a nossa meditação nessa noite, para o teu projeto de 2022, o livro de Neemias. Eu quero que você abra nesse texto, e nós vamos ler o capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 8 versos dessa passagem, desse texto, mas nós vamos considerar outras partes deste livro de Neemias. E eu quero, nessa primeira palavra que Deus colocou no meu coração acerca do projeto para 2022, fazer perceber que mais do que um desejo, que é onde surge um projeto, mais do que disciplina e mais do que dedicação, há alguém essencial na elaboração e na construção desse projeto, que é o Pai do céu, que é o nosso Deus. Ele precisa estar envolvido do início ao fim, do início, no meio e no fim, porque você vai perceber, você vai observar comigo, que o projeto que nasceu no coração de Neemias é um projeto que começou regado em oração, em súplicas, e nós vamos perceber que no meio da execução desse projeto, surgiram demandas, surgiram levantes contra este projeto de Neemias. Um projeto decente, um projeto honroso, um projeto de uma construção e reconstrução de uma cidade, de uma nação, de um projeto que não visava meramente a pessoa de Neemias, mas visava pessoas, visava a sua nação e visava a glória de Deus, a grandeza de Deus. E nesse sentido, então, a gente vê Deus agindo, Deus presente, Deus com ele em todas as etapas da construção e do levantamento deste muro. Imprescindível. Então, nenhum projeto, ele deve partir meramente de um desejo nosso, mas um projeto deve nascer do alto, do Pai do céu. Todo projeto precisa nascer a partir de um olhar, de uma observação do seu entorno, não do seu umbigo. E a partir de então, meu irmão, se colocar como instrumento daquilo que Deus quer construir através da minha vida, através da sua vida, através da PIB. Então vamos ao texto. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo.
Acompanhe, meu irmão, o cenário. Acompanhe o quadro que se encontrava Jerusalém, a cidade santa. O templo já havia sido erguido através de Esdras, que tinha ido um tempo antes com um grupo para fazer esse trabalho. E agora então, Hanani está aqui, o irmão de Neemias está aqui, desenhando como estava a cidade, como estavam os seus habitantes, numa situação humilhante, numa situação vexatória, numa situação de insegurança, numa situação de instabilidade. Então, quando ele se depara com este quadro, veja o que diz o versículo 4. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. É importante nós observarmos essa reação de Neemias. É importante nós observarmos a postura de Neemias, a sua escuta. Não uma escuta meramente com os ouvidos, mas uma escuta com o coração. Uma escuta de alguém interessado pelos seus, interessado por uma cidade e por uma pátria que possivelmente ele nem mesmo habitou, ele nem mesmo morou, e nem mesmo saiu de lá, porque provavelmente Neemias nasceu ali no cativeiro. Mas ainda assim Neemias era um homem que conhecia as histórias do seu povo. Neemias era um homem que conhecia perfeitamente esse Deus que regeu o povo dele, o povo de Deus, em todo tempo, em todo momento. Ele conhecia as histórias dos profetas, dos salmos, das leis. Estava em seu coração, ele sabia quem Deus era. E sabendo quem Deus era, a partir daquilo que ele ouve, a partir daquilo que ele escuta, com interesse, com ouvidos atentos, porque abre parênteses, meus amados irmãos, como nós reagimos quando alguém, ou quando olhamos uma tragédia, uma situação calamitosa, como reagimos? Talvez tapamos os ouvidos, ou meramente ouvimos por educação, mas o nosso interesse é nenhum. A nossa indiferença é tamanha, a nossa atitude, vez por outra, é como a de Caim, de dar de ombros, quando o Senhor pergunta a respeito do seu irmão Abel. Diferentemente da atitude deste homem chamado Neemias, por conhecer o Deus a qual ele então passa a conversar, passa a falar, abre o seu coração. Olha o que diz o texto: quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, olha o rasgar do coração de Neemias. Senhor, Deus dos céus. Veja o quanto que ele sabia quem Deus era. Atente para essas expressões da qual ele fala de Deus, de um conhecimento acerca desse Deus, não um Deus que ele meramente conhecia através de seus pais, mas de um Deus que ele experimentou, vivenciou, e isso faz total diferença. Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha então o que ele passa a pedir e a clamar: que teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, uma intercessão constante a respeito do quadro, da situação de Jerusalém e dos habitantes de Jerusalém. Dia e noite, uma oração contínua, constante, uma busca, uma entrega, um tempo, uma dedicação.
de algo tão sério que ouviu, de algo tão humilhante que ouviu acerca do seu povo, da sua gente, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Você pode perceber o senso de corpo, o senso de nação. Neemias se coloca aqui como alguém que tenha cometido falhas também. E como eu disse, alguém que possivelmente não viveu lá em Jerusalém, que não viveu lá na terra que Deus havia separado para Abraão, Isaque e para os descendentes, que não foi ele que provocou a vinda dos seus conterrâneos para o cativeiro. Ele não estava lá, ele não estava envolvido nas injustiças, nas alianças que o povo de Israel havia feito com outras nações, com outros povos. Ele não estava lá, ele não vivenciou isso tudo, e sabia que essas foram as razões pelas quais o povo foi para o cativeiro, e lá passou 70 anos, mas ele se coloca parte disso, porque esse é o sentimento de corpo, meu irmão, esse é o sentimento de nação. Não é diferente em relação à igreja de Cristo Jesus. Por isso, quando um irmão, uma irmã sofre, todo o corpo sofre. Por isso, quando uma pessoa se alegra, toda a igreja alegra, porque esse é o sentimento de corpo, de igreja, de família. A vida com Deus não é uma vida solitária, não é uma vida voltada para si mesma. A vida com Deus é uma vida que se dá na coletividade, juntos, pertencendo a um ao outro, conhecendo um ao outro com intensidade. Então ele se coloca aqui: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Veja mais uma vez a percepção e o conhecimento deste homem acerca das Escrituras. Não era alguém ignorante acerca de Deus, acerca da história do seu povo. Ele sabia com quem estava falando, ele sabia com quem estava dialogando. E diante disso ele fala para Deus em oração. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Queridos, a vida deste homem nos inspira para a elaboração de um projeto de nossas vidas. E a gente observa que um bom projeto, para ser um bom projeto, ele começa com oração. Com oração. É isso que a gente detecta, é isso que a gente observa no primeiro capítulo deste livro, do seu livro, que leva o seu nome. E ele então sabe colocar o Senhor na frente de seus desejos.
Possivelmente, ao ouvir essa história acerca da sua gente, do seu povo, o ímpeto, o desejo de Neemias era fazer algo, era não ficar indiferente, era se empenhar em fazer alguma coisa de concreto para mudar a situação do seu povo, da sua gente, de se colocar na brecha para que isso acontecesse. Mas antes de qualquer coisa, o que ele faz, a atitude que ele tem, é buscar ao Senhor, é falar com Deus, é derramar a sua alma diante do Senhor, porque não é saudável, nem muito menos sábio, colocar o nosso interesse na frente da vontade de Deus, por maior e melhor, ou boas intenções que a gente possa ter. Mas não há como começar um projeto de vida sem colocar-se diante de Deus, sem colocar as razões que está ali inclinando a fazer o que você pretende fazer. É com oração, e com muita oração. Nós vimos, queridos, em que Neemias passou dia e noite falando com Deus. Agora, o quanto que eu e você somos precipitados nas elaborações dos nossos projetos, dos projetos para 2022, como nós tiramos da gaveta e queremos colocar isso em ação. Mas de onde surge essa vontade? Você colocou esse desejo diante do Senhor? Ou você está agindo meramente por impulso? Ou você está fazendo ou desejando porque outros estão fazendo? Não há como iniciar um bom projeto se não for regado com oração, e não pouca oração, muita oração. É colocar, queridos, o Senhor à frente de qualquer interesse pessoal. Quando ele então, lá no versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Ele está aqui apresentando diante de Deus o seu interesse, o seu desejo, as suas pretensões, tornando-a conhecido diante de Deus. É assim que fazemos, é assim que tem sido. Será que você não tem se frustrado por causa de sua precipitação, por causa da tua ansiedade? Volto a dizer, por mais nobre que seja este teu projeto, esse teu sonho, mas você apresentou ele diante do Senhor, a quem ele vai atingir? Quais as pessoas que vão ser abençoadas, tocadas? Esse projeto tem alcance pessoal meramente, este projeto tem alcance meramente familiar, esse projeto tem algo que atinge a igreja, a comunidade a qual você está inserido, este projeto atinge a cidade a qual o Senhor te colocou. O fato é que este projeto, a dimensão que ele vai tomar, ou o alcance que ele vai tomar, parte da sua escuta, parte das suas observações. E como este cenário tem tocado o teu coração, e como você então vai apresentar essa demanda diante de Deus e se colocar como parte da solução. Portanto, querido, é importante verificar aqui
que um projeto nasce a partir de uma demanda. Neemias, mesmo numa situação confortável e estabilizada, ele era copeiro do rei. O versículo final do capítulo 1 vai dizer isso para nós. Nessa época eu era copeiro do rei. Uma posição de confiança, não era qualquer pessoa que era copeiro do rei, até porque ele experimentava toda a comida do rei, para ver se tinha algum tipo de envenenamento nesse alimento. Então ele era um homem de confiança, era uma posição a qual Neemias fazia com muita alegria. A gente pode observar isso no capítulo 2. Mas essa escuta de Neemias em relação ao seu povo, mudou o seu semblante, mudou o seu coração, mudou as suas percepções, causando nele inquietações tamanhas, que ele apresenta isso diante do Senhor. Então, queridos, nós podemos observar que Neemias, ele tem o seu olhar não voltado somente para si, para os seus próprios interesses, mas também para os dos outros. O seu projeto de vida inclui outras pessoas. Estão inseridas outras pessoas e demandas dificultosas. Porque o que está nascendo no coração de Neemias não era algo pequeno, era algo grandioso, mas cheio de generosidade, cheio de altruísmo, cheio de interesse pelas pessoas, de mudar as condições de vida das pessoas, da sua nação, da sua gente, do seu povo, irmãos. Esse era o coração de Neemias. Mas esse coração de Neemias era o que era, porque o coração dele estava conectado com o Deus eterno, a qual ele conhecia, e derramava sua alma diante do Senhor. O seu interesse pelos seus conterrâneos o fez buscar ao Senhor e se colocar como parte da solução do problema. E aí a gente tira algumas lições. Não devemos nos prender ao que já estamos fazendo. A gente se acomoda. A gente, muitas vezes, desculpa a expressão, mas nós somos muitas vezes medíocres. Nós traçamos uma linha e achamos que está muito bom. Aqui está fácil, está confortável. E a gente só quer enxergar o que está aqui, nesta linha, a qual eu tenho condições de alcançar. Eu não quero ir além disso. E Neemias nos ensina a enxergar além disso. Neemias abre os seus olhos e enxerga algo que estava a quilômetros de onde ele se encontrava. Ele estava na capital da Pérsia, em Suzã, desfrutando de uma vida tranquila. Mas ele não fica nessa mediocridade, nessa condição, nesse estado confortável. Ele tem interesse por pessoas. E então, quando a gente se prende somente ao que estamos fazendo, a gente pode dizer para Deus: olha, Senhor, eu estou ocupado aqui nesta tarefa. Eu não posso me envolver em mais nada. Mas Neemias nos ensina que nós não precisamos nos limitar àquilo que estamos fazendo, tão somente. Mas isso só vai despertar em nós quando a gente abrir os nossos olhos, atentar os nossos ouvidos pelas súplicas, pelo clamor das pessoas. Essa é a sua disposição, esse é o seu desejo, esse é o seu interesse. O seu projeto envolve outras pessoas. Quem está envolvido no projeto da sua vida?
Segunda observação que eu vejo é de se colocar na brecha. A oração de Neemias é de ser esse indivíduo. Deus, eu posso imaginar essa oração dele, eu estou aqui conjecturando. Deus, eu sou um copeiro, mas me usa para mudar a sorte dos meus irmãos. Me torna um governador, me torna um construtor de muros, me torne um gestor, me torne um instrumento nas tuas mãos para mudar o cenário da nação, do teu povo. Você crê que Deus é capaz de fazer isso hoje? Você crê, meu irmão? Você crê que Deus é capaz de usar a sua vida para mudar as demandas da nossa cidade? Você crê nisso? Você crê com convicção? Ou você crê com incredulidade? Quais ou como têm sido as suas conversas com o Pai do céu? Precisamos ampliar esta visão, este nosso olhar, essa nossa escuta, para que as nossas conversas com Deus não sejam conversas meramente egoístas, mas conversas altruístas, conversas que se colocam à disposição de Deus. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Comece o seu projeto de 2002, meu irmão, de joelhos e ouvidos abertos. Um projeto se faz para ser bem sucedido, aguardando a oportunidade para agir. Neemias, ao ver uma porta se abrindo, como resposta à sua oração, ele não se precipita, mas pelo contrário, busca ao Senhor em oração. Olha que interessante, você olhando para o capítulo 2, no versículo 4, quando o rei desta terra, da época de Neemias, o rei Artaxerxes, o poderoso daquela época, vai na sua direção e fala com ele, e observa nele algo diferente de outros encontros, de outros momentos, a forma como ele se encontrava, diferentemente de outros encontros, diferente da forma como ele exercia o seu trabalho, fazia o seu trabalho junto ao rei, e surge então uma oportunidade, perceba, e olha então o que o rei vai dizer a Neemias. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Neemias vinha orando, Neemias vinha falando com Deus, aguardando uma oportunidade, como eu disse, não para fazer algo de forma atabalhoada, de forma precipitada, mas procurando o momento certo, a hora certa, a oportunidade certa, e eis que surge. Olha quem está falando com ele, olha quem está perguntando o que ele desejava. O rei Artaxerxes. Mas sabe o que ele faz? Eu não sei, meu irmão, se o que ele vai fazer aqui no versículo 4, e a sua resposta no versículo 5, se houve um período, houve um espaçamento, eu não sei. O texto dá a impressão que ele fez talvez uma oração silenciosa, uma oração, aquelas orações, Senhor me oriente na minha fala, ou o rei esperou para que ele desse a resposta, mas o fato é que da pergunta e para a resposta ao rei, há algo imprescindível, mais uma vez, Deus presente, conversando com Deus, falando com Deus, perguntando a Deus, porque é isso que o texto mostra. Então orei ao Deus dos céus. Ele não se precipita, mas busca o Senhor em oração. E outra coisa que Neemias
nos ensina é que ele se certifica que Deus está nesse negócio. Olha o versículo 8. E também uma carta para Asaf, e aí ele no versículo 5 em diante, ele vai dizer e vai falar o que estava no seu coração, ele vai colocar diante desse rei o seu projeto, um projeto de reconstrução, como está no finalzinho do versículo 5, ele vai falar aí, para que eu possa reconstruí-la, reconstruir a cidade, reconstruir os muros que estavam derrubados, as portas que estavam queimadas. Ele vai apresentar agora a este rei o seu projeto, o seu desejo, o seu interesse, a sua vontade. E ele então vai solicitando meios a este homem poderoso da terra. Mas olha só o que está no versículo, no finalzinho do versículo 8. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Percebe a manifestação de Deus, a presença de Deus, a boa mão de Deus. O rei foi condescendente com Neemias, não por causa de Neemias meramente, mas o rei foi condescendente com Neemias, porque Deus estava nesse negócio, porque Deus estava no projeto, junto com Neemias, porque Deus era alguém imprescindível para que as coisas acontecessem em Jerusalém, para que os recursos fossem levantados, para que os meios fossem obtidos, de maneira milagrosa. Um rei que não tinha nenhum interesse por essa nação, por esse povo, por esta gente, mas Deus toca o coração desse rei, e as coisas então começam a fluir. O que nos ensina aqui, meus irmãos? Que é preciso verificar os sinais que Deus vai dando a nós, para saber que esse projeto tem a ver com Ele. Se o que brotou no teu coração está vindo de você mesmo ou está vindo do alto, se é a vontade dele de fato que vai ser estabelecida. Veja que o rei percebeu a tristeza nunca antes vista em Neemias, e que o fez que o despertou a se interessar pelo projeto dele, pela demanda dele, pelo que o ansiava, pelo que ele desejava. E é interessante observar, meus irmãos, que essa tristeza de Neemias, como o versículo 3 vai dizer, olha só, o versículo 2, por isso, do capítulo 2, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste e você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Os sentimentos de Neemias aqui presente, o abatimento de Neemias não é porque o salário dele foi confiscado. A tristeza de Neemias não foi porque ele perdeu o emprego. A tristeza de Neemias não era por alguma questão de enfermidade. A tristeza de Neemias era uma tristeza do coração, que abatia o seu semblante, que o entristecia por saber como o seu povo, a sua gente se encontrava a quilômetros, a distância. Isso deve nos encher o coração. Por quais sentimentos que têm tomado a tua alma, o teu coração, meu irmão? Eu disse aqui recentemente aos irmãos da realidade da nossa cidade de Itanhaém. 46 mil pessoas vivem na linha da pobreza. 13 mil abaixo da linha da pobreza. Como isso chega até você?
De que maneira isso te toca? Como você se enxerga, como você se vê? Como você se vê nessa comunidade de fé, de ser sal e luz nesta terra para mudar esse cenário calamitoso? Porque, meu amado irmão, não espere de uma outra fonte, não espere de uma outra realidade, porque essa transformação de dignidade, de igualdade, não se dá em outro cenário que não seja a igreja do Senhor Jesus, agindo como sal e luz desta terra. Eu e você, nós juntos, olhando para as demandas dessa cidade e nos colocando à disposição do Pai do céu, e os recursos, os meios, Ele enviará para nós. Quando esse projeto nasce no coração dele, e a inquietação do nosso coração, o Neemias, ele seguiu com a sua vida, mas atento às respostas do Senhor às suas súplicas. Quantas vezes o projeto não toma forma, não porque deixamos de orar, mas porque não ficamos atentos a esses sinais visíveis e perceptíveis que Deus mostra para a gente. Portanto, uma outra lição que fica é orar sim, mas perceber os sinais também. Um bom projeto, meu irmão, se faz esperando a oportunidade certa para falar. O versículo 12 e o versículo 16 mostra isso para nós. Neemias chega então à cidade de Jerusalém, e ele chega ali como um observador. Ele chega ali para ver o cenário agora ao vivo e a cores, porque até então ele sabia do relato do seu irmão. Agora ele está ali presente, observando, sentindo de perto, tocando aquela realidade, vendo aquela realidade. Isso certamente toma um outro formato, não só mais de ouvir, mas agora de perceber, de sentir, de estar ali perto dessas demandas. E quantos de nós estão dispostos a se envolver em coisas dessa natureza? Daquilo que vai requerer de nós um esforço, daquilo que vai requerer de nós empenho, um olhar de misericórdia, de compaixão. E é interessante que nesses primeiros versículos aqui de 11, 12, Neemias até aquele momento não havia dito a ninguém acerca das suas conversas com Deus, nem mesmo para os seus amigos que vão com ele para Jerusalém. Veja a importância de saber a hora certa, de dividir com os outros os planos que Deus coloca no coração, e para quem você vai dividir esses planos, esses projetos, esses sonhos. E por quê, irmãos? Primeiro, sem antes se certificar a dimensão desse projeto, queria se envolver. A gente vê isso no versículo 13 e no versículo 15 do capítulo 12. Até então, o que ele sabia era da boca do seu irmão. Agora ele se certifica, ele toma par da situação ao vivo e a cores. E até mesmo para não se deixar ninguém eufórico e ao mesmo tempo desanimados pelos Tobias e Sanbalates que surgem no cenário. Então, um projeto bem elaborado surge convencendo outros a se envolverem neste projeto. Nós encontramos isso no capítulo 2, dos versículos 17 a 20. Observe então que Neemias mostra aos seus conterrâneos como Deus estava com ele nesse projeto de reconstrução. Agora aqui nessa parte ele abre o coração, ele compartilha com o seu povo, mostrando que em cada etapa, desde o início, como Deus estava presente com ele. Olha o versículo 17, abrindo os olhos, versículo 17 do capítulo 2, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém,
para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. É interessante observarmos o que Neemias está fazendo aqui, abrindo os olhos das pessoas. Não que essas pessoas não estavam vendo aquela realidade, mas parece-me, irmãos, que os nossos olhos se habituam, se acostumam, se acomodam a situações muitas vezes vexatórias. Nos habituamos facilmente a esses quadros, a essas realidades. Quer ver algo ilustrativo que eu quero com isso ilustrar para os irmãos? Eu sou carioca da Gema, e algo que é muito triste de ver na minha cidade, sobretudo na região do subúrbio, onde fui criado, é a sujeira na cidade, é a sujeira na condução do ônibus, do trem. E não é porque o pessoal da Colurb não faz o trabalho, eles fazem, mas o próprio povo continua sujando, jogando papel de bala e chiclete, e sujando, entulhando, emporcalhando a cidade. E parece-me que isso não dói mais os olhos dessas pessoas. E o que Neemias está fazendo aqui é exatamente abrindo os olhos do povo, abrindo os olhos da nação, como se ele dissesse: vocês não estão vendo esses muros como se encontram? Olha a instabilidade que isso está causando à nação, olha a insegurança que isso traz. Ele vai mostrando essa realidade ao povo. Veja a situação terrível em que vocês se encontram. Foi preciso ele mostrar esta realidade, foi preciso ele dizer isso ao povo. Foi preciso ele mostrar no capítulo 5, o desmando dos nobres, explorando o povo. E Neemias vai puxar a orelha da nação, dos nobres, dos líderes. Neemias aqui está abrindo os olhos das pessoas para uma realidade, para que a transformação aconteça, para que o despertamento aconteça, e para que se envolvam num projeto digno, decente. Tão carente nos nossos dias, tão necessários em nossos dias. Neemias os convence, mostrando a solução a partir de Deus, versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei me tinha dito. Eu fico imaginando Neemias compartilhando como o coração de Artaxerxes estava em relação a esse projeto, dando condições, liberando, dando start, liberando ele para que estivesse ali na cidade. Ele está mostrando com tudo isso o quanto que a boa mão de Deus estava sobre este projeto, abrindo os olhos das pessoas, porque Neemias não ia conseguir fazer nada sozinho. Ele precisava de contar com as pessoas, da empatia das pessoas, do envolvimento das pessoas, da participação das pessoas. Ele mostra também aos adversários que é Deus quem vai fazer. Olha o versículo 20, quando no versículo 19, Sanbalate e Tobias começam a questionar o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo ali. E quantas vezes nós somos também questionados, interpelados por gente que não tem nada a ver com a história, gente que não faz parte do movimento, gente que não tem nenhuma ligação com Deus, gente que não tem nenhuma comunhão com Deus, nenhuma afinidade com Deus, e quer dar palpite, quer se meter, quer intimidar. Essas pessoas surgem, essas pessoas se levantam, essas pessoas afrontam, mas olha com que autoridade Neemias se põe e se coloca. Esses caras não eram gente, esses caras perturbavam Jerusalém. Olha a postura de Neemias: eu lhes respondi,
o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Aleluias. Porque é assim que se intimida os Sanbalates e os Tobias nos dias de hoje. Porque eles surgem, irmãos. Como isso mina a energia da gente. Eu não sei se você se sente assim. Mas a gente precisa lembrar quem é que colocou esse projeto no meu e no seu coração. E dizer isso às pessoas. E dizer isso àqueles que se levantam contra. Ah, meus irmãos. Outra coisa que eu observo, encorajando a permanecer em oração em meio aos ataques dos adversários, esses mesmos Tobias e Sanbalates. No capítulo 3, a gente vai perceber a distribuição dessa obra, como ela se concretizou, como ela se estabeleceu. Pessoas de diferentes colocações em Jerusalém se envolveram neste projeto. Tem o nome de todos eles aqui. A conclusão desse projeto foi em 52 dias. E Neemias listam essas pessoas que se envolveram. É importante na elaboração de um projeto você lembrar daquelas pessoas que se envolveram contigo, que lhe ajudaram, que lhe abraçaram, que lhe incentivaram, que puseram a mão no arado, na obra. É ser grato a essas pessoas. Então aqui no capítulo 4, versículos 4, 5 e 6, eu quero ler para vocês, olha: ouve-nos, ó Deus, pois estamos desesperados. O capítulo 4 é a dificuldade que Neemias mostra para a gente na construção desses muros. Não foi uma tarefa fácil, ainda que esse projeto tenha nascido no coração de Deus. As demandas ele apresenta, as dificuldades ele apresenta, os obstáculos ele apresenta para nós. Mesmo sendo esse projeto do alto, e olha o que o texto vai dizer, mais uma vez eles estão aqui orando e falando com Deus: ouve-nos, ó Deus, pois estamos desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados. É uma oração imprecatória, não é verdade? Nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Agora olha o versículo 6, que é algo extraordinário a gente vê aqui, irmãos. Quando a gente se propõe a orar em meio às oposições, em meio aos ataques, aqui não está mais somente Neemias orando, mas o povo está orando, porque o povo está abraçado a este projeto. Nós, ouve-nos, ó Deus. E então nesse meio tempo, diz o texto no versículo 6, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Olha o desfecho desse versículo, que riqueza, meus irmãos. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Eu te pergunto, quem é capaz de fazer isso senão o nosso Deus? Quem é capaz de mobilizar o coração das pessoas ao ponto delas se dedicarem totalmente a um projeto? É só o Pai do céu. Onde estaríamos como igreja hoje, se você fosse alguém que se enquadra nessa realidade aqui? Você pode medir isso nessa noite? Qual é o projeto que você tem se envolvido? Pensando no contexto da sua igreja, qual tem sido o seu lugar aqui neste espaço? Onde você tem se comprometido? Nós vimos recentemente a retrospectiva de 2021. Você se viu lá? Qual foi a intensidade do seu envolvimento?
nesse projeto de sermos sal e luz desta cidade. Você é alguém que está totalmente dedicado a este trabalho? Ou você tem se dedicado parcialmente? Ou você tem se dedicado, mas procurando ver o empenho das outras pessoas e medindo o seu empenho pelo empenho das outras pessoas? Que bom será se essa for a nossa realidade em 2022. Como igreja que somos neste lugar, se esse retrato aqui for o nosso retrato, pois a PIB estava totalmente dedicado ao trabalho. Nós temos demandas, nós temos desafios, nós temos demandas estrutural, nós temos demanda ministerial, nós temos demandas, e essas demandas serão equacionadas a partir do momento em que você perceber a ação de Deus sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, e você se inteirar nisso, e você se participar nisso. Talvez, meu irmão, minha irmã, você seja alguém que esteja olhando para a sua igreja com algumas reservas, de longe. Eu quero te encorajar a você se aproximar, eu quero te encorajar a você vir e dar a sua participação, a sua contribuição, o seu envolvimento. Porque o projeto que temos é um projeto de transformar vidas nessa cidade. Que o projeto que temos é de salvar famílias, homens, mulheres, crianças desta cidade. Porque o projeto do céu já nos foi dado, já foi delineado, basta que eu e você nos envolvamos nisto de todo o coração e de todo o empenho. E sabendo, meu amado irmão, que Deus está conosco, e é Ele que nos dará a força para vencer as demandas, vencer as oposições, daqueles que tentam minar a energia, a alegria daquilo que eu e você nos propomos a fazer e a realizar em prol do reino de Deus. Eu quero concluir dizendo, portanto, que a pessoa de Deus é quem fará os planos serem bem-sucedidos. Não é a sua habilidade, o seu talento. Isso tem um lugar, mas é Deus quem faz toda a diferença. E para tanto, meu irmão, há quantas anda a sua conversa com Deus? Há quantas que você tem apresentado a sua vida diante de Deus? Apresentado diante de Deus aquilo que está aí no teu coração ardendo. Se o que está ardendo no teu coração tem a ver com o plano de Deus para a sua vida e no envolvimento da sua comunidade de fé, se tem a ver com a realidade desta nossa cidade, e se aquilo que você estará fazendo nesse 2022, quem vai ser tocado, quem vai ser transformado a partir da sua vida e da ação de Deus na sua vida. Neemias nos ensina que coisas aparentemente impossíveis são possíveis por meio da oração. O projeto de Neemias era a reconstrução de uma cidade. Orou ao Senhor, apresentou isso diante de Deus, envolveu pessoas, e o muro foi erguido em 52 dias. O sobrenatural acontecendo. Meu irmão, em termos de estrutural, a gente vê uma construção
que aos olhos vistos, aos olhos humanos, essa construção é para 5, 10 anos. Mas quando a gente coloca diante de Deus, essa construção pode ser terminada da noite para o dia. Porque é Ele que dá os recursos. É Ele que é dono do ouro e da prata. Agora eu quero te lembrar uma coisa, que a construção deste templo, de um projeto que temos em comum, não é meramente para termos aqui um tempo que tem o objetivo de mostrar a sua grandeza, mas um templo que tem uma finalidade de servir as pessoas, de servir essa cidade, de apresentar esse Cristo a qual nós servimos, amamos e honramos, para que mais pessoas sejam alcançadas e trazidas para este espaço e serem edificadas, aperfeiçoadas e somadas a nós, para que junto conosco continuemos espalhando esta beleza de Cristo às pessoas. Você está neste projeto, meu irmão? Você está junto conosco? Ou você está à parte? Você vê Deus neste projeto, você vê Deus nisso, você pode perceber e ver e crer que Deus pode tornar isso possível, aquilo que é impossível, aos nossos olhos. É imprescindível colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. Não são muitos como Neemias, que querem se envolver e dedicar seu tempo à tarefa que Deus ordenou que fizéssemos. Precisamos agir com Deus e para Deus, mesmo que isso signifique um grande esforço. Deus sempre trabalha por meio de uma minoria comprometida. A gente tem um exemplo dos 12 apóstolos, de que transformaram Jerusalém, foram a Judéia e Samaria, e chegaram aos confins da terra, e nós somos esta realidade, nós somos isso se replicou e chegou até nós. Neemias não era profeta, Neemias não era rei, Neemias não era sacerdote, Neemias não era levita, Neemias era um copeiro nas mãos de Deus, e fez o que fez uma transformação em Jerusalém. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa totalmente nas mãos dele, não temos como mensurar. Você quer ser essa pessoa? Talvez você olhe para você e você diga que, quem sou eu? Neemias, diante daquela demanda, sendo o copeiro que era, na situação que se encontrava confortável, ele buscou ao Senhor para ser parte da solução de um problema, de uma demanda. E ele pôde contemplar e ver a solução disto. Você quer ser essa pessoa? Você quer ser esse sujeito? Precisamos confiar em Deus, fazer o nosso trabalho diário fielmente e deixar o futuro e os resultados com Ele. Lembrando do que foi dito acerca de Davi, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Meu irmão, minha irmã,
Não deixe que 2022 termine sem você saber qual é o propósito, qual é o projeto que Ele deseja para você neste ano de 2022. E não deixe de cumpri-lo. Davi serviu durante 40 anos como rei de Israel. Serviu a sua geração. Que assim eu e você, como Davi foi, possamos servir esta geração, porque você nasceu nesta época, neste tempo, não foi em outro tempo. Se envolva no projeto que Deus tem para a sua vida e se dedique a Ele, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a dedicação. Agora isso se cumprirá, meu irmão, pelo tamanho que você conhece do seu Deus. O quanto que você conhece de Deus é o tamanho do projeto que você fará e se envolverá. Neemias se envolveu em um projeto de uma reconstrução de um muro de uma cidade. E completou isso em 52 dias. Porque para Deus, meu irmão, nada é impossível. Convido você